Nós iniciamos o nosso culto fazendo a leitura da carta de Tiago, numa das partes da carta em que ele fala de uma forma muito clara a respeito das obras. E é interessante, irmãos, que ao olharmos para este texto, deveríamos saber que um dos grandes homens de Deus do passado não queria que este livro, ou seja, a carta de Tiago, fizesse parte da Bíblia. Não sei se os irmãos têm consciência de que muitas vezes tem havido discussão, e durante uma época da Igreja houve discussão bastante acesa a respeito dos livros que deviam ou não fazer parte daquilo que é a Bíblia que nós temos na nossa mão. E na opinião deste homem, que era um homem importante no que diz respeito à Igreja de Jesus, a carta de Tiago não devia fazer parte da Bíblia. E é interessante, porque eu repito aos irmãos, que esta carta foi uma das primeiras cartas e um dos primeiros escritos da era cristã. Quem dizia isto, ou seja, quem advogava que Tiago não devia fazer parte dos livros canónicos, foi nada mais, nada menos que Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. E porquê que ele o dizia? Exatamente por causa da ênfase que Tiago dava nas obras. Vamos lembrar, irmãos, só brevemente. Lutero tinha sido criado num lar cristão, tinha sido criado num ambiente católico, dedicou a sua vida a Deus, tornando-se um monge agostiniano. Era um homem que tinha dedicado o seu tempo e o seu esforço para tentar viver de acordo com aquilo que agradasse a Deus. Fazia-o dentro do contexto daquilo que ele tinha aprendido e lhe tinha sido ensinado e desenvolveu-se como monge a ponto de chegar a ser um professor de seminário. Ele era um homem conhecido pela sua erudição, pelo seu conhecimento, pelo seu esforço em compreender e ensinar a palavra. E foi exatamente estudando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, procurando compreender o ensino, que ele chegou àquela afirmação que é do Antigo Testamento, mas que é repetida por Paulo de forma muito incisiva em 2 cartas: o justo viverá da fé. Ora, o tempo de Lutero era um tempo em que a venda de indulgências tinha se tornado uma moda. Não era apenas a necessidade das pessoas fazerem sacrifícios, darem esmolas e muitas vezes de se autoflagelarem, como era o caso do próprio Lutero, mas até mesmo através do dinheiro se podia comprar a salvação. Isto foi tocando o coração de Lutero de tal maneira que, quando chegou à sua região um grande vendedor de indulgências, isto foi suficiente para que ele perdesse definitivamente as suas dificuldades e publicasse as suas teses que vão dar origem à Reforma Protestante, na qual ele defende que as obras não têm nenhum efeito para a nossa salvação. Passou a ser esta a compreensão reformada e, por consequência, a ideia e a noção evangélica: só a fé, só a graça, só a Escritura, para fazer diferença daqueles que acrescentavam alguma coisa de tradição à palavra de Deus. Para aqueles que diziam que eram necessárias obras para que alguém fosse salvo, Lutero defendia esta posição de acordo com aquilo que era o ensino da Bíblia. Os irmãos sabem que esta visão reformada acabou por se espalhar, tornou-se algo extremamente forte e acabou por dividir o cristianismo da época, e passamos a ter essencialmente a Europa norte e sul, não é? Em que o catolicismo domina a Europa do sul e o protestantismo a Europa do norte. A ideia e a visão de Lutero acaba por contaminar também ou atingir o grupo que vai surgir a partir da Reforma e que fica conhecido como evangélicos. O problema, irmãos, e eu digo isto porque é isto que eu quero conversar com os irmãos nesta hora, o problema, irmãos, é que no nosso afã, na nossa ânsia de negar as obras para a salvação, nós temos chegado à situação incompatível com a Bíblia, mas à situação moderna de crentes evangélicos não praticantes, de membros da Igreja não envolvidos. E muitas vezes a desculpa que ouvimos é: mas nós aprendemos que as obras não têm valor. O que significa realmente essa visão? O entendimento das obras como inválidas tem a ver com o esforço pessoal
que muitas religiões do mundo ensinam como necessário para se ganhar a salvação. Não é apenas algo particular de um grupo do cristianismo. Se os irmãos conversarem com muçulmanos, e hoje fala-se tanto deles e cada vez crescem mais, ainda hoje de manhã mostramos aos irmãos os números e eles são mais do dobro do que nós na Europa. Não estamos a falar de outros lugares do mundo, estamos a falar da Europa. E este confronto islamismo e cristianismo tornou-se algo mundial, não é algo mais só das regiões orientais. Se conversarem com muçulmanos, e vivi no meio deles durante muitos anos, eles creem essencialmente no valor e no esforço das suas próprias obras. Eles acreditam que têm que orar 5 vezes por dia, mas eles o fazem porque acreditam que isso é pontos para a sua salvação. Eles jejuam durante o mês de Ramadã e o fazem com muito esforço e muito sacrifício porque acreditam que isso vai acrescentar alguma coisa para a sua salvação. Basicamente a ideia deles é esta: temos que nos sacrificar, temos que nos esforçar, temos que dar esmolas, temos que rezar, temos que fazer jejum, temos que fazer a peregrinação a Meca, e quem sabe se através de tudo isto e de algum sofrimento aí no meio, nós poderemos um dia chegar à graça, ou seja, Allah vai olhar para nós e vai dizer que nós podemos ser salvos. A fuga que os evangélicos fazem desta perspectiva criou a ideia de que as obras de alguma maneira são tolas, são vãs, são desnecessárias, que nós fomos salvos apenas pela graça, apenas pela fé, então temos que desfrutar a vida com Cristo. Afinal, a salvação é uma espécie de bilhete para o céu. Um dia, em algum lugar, em alguma igreja, alguém pregou alguma mensagem falando sobre a bênção de Deus e que Deus queria que nós fôssemos salvos. E naquele dia nós dissemos: eu quero essa salvação, eu quero. É de graça, não é? Afinal de contas, se é de graça, na minha terra diz assim: se é boca livre, vamos aproveitar, não é? Não estão cobrando nada pela entrada, então eu quero, para entrar no céu de graça eu quero. E parece que esquecemos que a salvação não é uma boca livre para o céu. E a salvação não é um bilhete em branco para nós entrarmos na eternidade, porque ela custou muito caro. Há 2 textos bíblicos que são usados normalmente para defender esta posição de que as obras não têm qualquer tipo de valor. Um no Antigo, outro no Novo Testamento. E eu quero brevemente olhar para eles com os irmãos. Primeiro no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 64. Isaías é um livro grande, portanto, presumo que não seja muito difícil de achar. Isaías 64. Este texto é usado, e eu já o ouvi sendo utilizado algumas vezes, para a defesa da posição de que as nossas obras não têm qualquer valor ou qualquer importância. E em Isaías 64, em particular o versículo 6, fala de uma forma muito direta a respeito disto. E Isaías diz o seguinte, Isaías 64, 6: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Baseado neste texto, ouço muitas vezes as pessoas dizerem: nossas obras, aquilo que fazemos, não tem valor absolutamente nenhum. Diz lá o profeta Isaías que as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia. E a pergunta que nós devemos fazer é, irmãos, será que é exatamente isso que Isaías está dizendo? Será que ele está dizendo que daqueles que são do Senhor não se exige absolutamente nenhum tipo de envolvimento ao trabalho? Tudo aquilo que façamos é completamente sem importância? Bem, vamos lá, irmãos. Neste caso aqui nem precisamos ir muito longe. Vamos recordar os princípios básicos da interpretação bíblica. A Bíblia interpreta a Bíblia. O irmão não precisa ser um perito para compreender a grande maioria dos textos bíblicos. Precisa apenas ler. Não arrancar os versículos do seu local, do seu contexto, mas ler. E às vezes é suficiente ler o que vem antes e o que vem depois, para que você possa perceber do que é que o texto está falando. No caso aqui nem precisa ir muito longe, só precisa ler o versículo anterior. E se ler o versículo 5 com calma, vai perceber o que significa o versículo 6. Então veja lá o que é que diz o versículo 5. Ele começa dizendo assim: saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Até aqui, segura aí só um bocadinho. A palavra justiça que está aqui no versículo 5 é exatamente a mesma palavra que está no versículo 6. Ou seja, é a mesma palavra no original.
Isaías está falando a respeito da palavra Tzidkê, que dá origem à expressão Jeová Tzidkenu, Deus é a nossa justiça. Está falando sobre coisas que são feitas para o Senhor. E o que é que ele diz no versículo 5? Ele diz que Deus sai ao encontro. Deus tem alegria de ajudar, de estar junto com quem? Aqueles que praticam a justiça. Aqueles que estão fazendo alguma coisa dentro daquilo que é a vontade de Deus. É o que diz o versículo 5 na sua primeira parte. Irmãos, isto está de acordo com aquilo que encontramos em todo o texto do Antigo Testamento. Basta nós nos lembrarmos, por exemplo, do Salmo número 1, bem-aventurado. Bem-aventurado. E quem era bem-aventurado? O homem que não se assentava, não é? Não parava no caminho dos maus, não se assentava na roda dos escarnecedores, mas antes tinha o seu prazer na lei de Deus e na lei do Senhor, meditava de dia e de noite. Este era o bem-aventurado. Quando lemos o livro de Salmos, nós vemos quantas vezes já é feita uma distinção clara entre o justo e o injusto. Diante de Deus não é a mesma coisa. E Isaías diz no versículo 5, o Senhor vai ao encontro, Ele acompanha e auxilia aqueles que se aplicam às obras de justiça. O problema está na segunda parte do versículo 5. Mas eis que te iraste, porque pecamos. Ora, irmãos, o que acontece entre o versículo 5 e o versículo 6 é o seguinte. O Senhor fica feliz com aqueles que praticam as obras de justiça, só que nós não insistimos no caminho do Senhor. Nós não persistimos em fazer aquilo que Deus queria. Nós pecamos. E ao pecarmos, nós nos afastamos de Deus. E ao nos afastarmos de Deus, chegamos ao versículo 6. Será que afastados de Deus, as nossas obras de justiça podiam ganhar-nos a salvação? Não. Se afastados de Deus estamos por causa dos nossos pecados, então sim, as nossas obras de justiça são, como o texto fala, trapos de imundícia. O Senhor Jesus Cristo, a certa altura, citou a salvação como uma espécie de festa de casamento. E disse que aquele que era salvo por ele entrava nesta festa e entrava trajado, vestido com uma roupa de festa própria, um vestido preparado para isto. Se nós não entrarmos na festa de casamento da salvação, irmãos, trajados pelo Senhor, seja qual for aquilo que levarmos em termos de obras, vai ser igual a um vestido de trapos. E evidentemente que logo vai chamar a atenção. Lembram-se da parábola em que o senhor da festa depois teve que chamar aquele que estava vestido erradamente e disse: amigo, diga-me uma coisa, como é que você entrou aqui? Estão todos vestidos corretamente e você entra aqui vestido desta maneira, não pode aqui estar. Era este o significado. Então, irmãos, este texto não está nos dizendo que ao crente não é pedido nenhum tipo de envolvimento. Ele está dizendo que para a nossa salvação, o esforço que podemos fazer não vai nunca contribuir para ela. Mas o texto do Novo Testamento, que os irmãos devem conhecer bem, mas podem abrir as suas Bíblias, está em Efésios capítulo 2, é mais conhecido, e esse então muitas vezes citado, repetidamente citado, mas normalmente também o citamos sem perceber o seu contexto geral. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, provavelmente o irmão sabe de cor. E o apóstolo Paulo está falando sobre as obras para a salvação. E ele diz o quê? Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu disse que os irmãos sabiam. Os evangélicos sabem este versículo de cor porque nós gostamos de citá-lo. E gostamos de usá-lo para dizer, não vem das obras. As obras não podem salvar. E não podem, irmãos, não podem. Muito rapidamente só nós lembramos algumas razões pelas quais as obras não podem salvar. As obras nunca poderiam nos salvar, irmãos, porque o padrão exigido é alto demais. Salvação significa voltar à reconciliação com Deus. E Deus é um Deus santo. E aonde é que estariam obras suficientes para que nós pudéssemos chegar ao grau de santidade de Deus? Quando é que nós seríamos capazes de vencer nas nossas vidas as coisas que estão erradas e que nós tantas e tantas vezes tentamos pela nossa própria força vencer sem conseguir, para chegar a estar a viver no padrão em que Deus vive? Nunca. É por isso que as obras não podem servir para a salvação. As obras não servem, irmãos, para a salvação, e isso é o que o texto diz de forma clara, porque seria injusto, irmãos. Seria injusto. O Senhor, se nos colocasse as obras como a forma de alcançar a salvação, colocaria a salvação mais fácil para uns do que para outros. Se não, imaginem,
Imaginem aquela criança que nasceu em berço de ouro, não é? Com pais com uma vida exemplar, cidadãos que vivem corretamente, que desde o início da vida daquela criança procuraram encaminhá-la nos caminhos corretos, ensiná-la de acordo com a boa moral, dar-lhe a possibilidade de frequentar as melhores escolas, ensiná-la nos bons caminhos da vida, dar-lhe os recursos financeiros para poder viver bem. Qual será a possibilidade desta criança que nasceu neste contexto de praticar boas obras? Agora, no mesmo dia, nasce uma criança, filha de uma mulher de má vida, que não sabe nem sequer quem é o pai daquela criança. Criança essa que vai crescer num ambiente de maldade, de perversão, de vício, de criminalidade, e nós sabemos que infelizmente há muitas crianças que têm crescido e se desenvolvido neste ambiente. Eu pergunto, irmãos, onde estaria a possibilidade desta criança começar a ter o cuidado de praticar boas obras? Se Deus tivesse nos dado as obras, irmãos, como padrão de salvação, seria uma salvação injusta, porque seria muito mais fácil para uns do que para outros. E o nosso Deus não é um Deus injusto. A salvação que Ele nos oferece está ao mesmo nível para todos, seja o rico, seja o pobre, o ignorante ou o sábio, aquele que vive em qualquer lugar do mundo. A única coisa que ele precisa fazer, e como qualquer outro, é crer, é aceitar pela fé a palavra do Senhor e o sacrifício de Jesus. Irmãos, a salvação não pode ser pelas obras, porque isso significaria que a cruz de Cristo não teria sido suficiente para a nossa salvação. Cada vez que alguém se esforça para fazer alguma coisa em prol da sua salvação, está dizendo com o seu ato e com o seu gesto: o que Jesus fez na cruz não foi suficiente. E quando Jesus, ao morrer, decretou está consumado, ele não sabia o que estava a dizer. Às vezes isto parece chocante. Lembro-me de trabalhar, e já disse isso aqui aos irmãos, num leprosário em África, e aquele leprosário era dirigido por freiras católicas italianas, que faziam um trabalho fenomenal, extraordinário. Aprendi muito com aquelas senhoras, de uma abnegação e de um sacrifício tremendo. E realmente era bom estar com elas, e era um bom ambiente de trabalho. Mas como fiquei triste quando, ao conversar com uma daquelas irmãs, que era um pouco mais extrovertida e que tinha mais facilidade em se chegar a mim, sabendo que eu, além de médico, era um pastor evangélico, eu dizia a ela: mas irmã, este seu trabalho aqui é lindo e maravilhoso, e acredito que agrada ao Senhor, mas não pode ser em prol da sua salvação. E quando ela tentava me dizer que não, que aquilo fazia parte daquilo que ela estava a fazer para poder ser salva, eu disse: então, se é preciso a senhora fazer este sacrifício aqui, significa que aquilo que Jesus fez na cruz não foi suficiente. E eu vi nos olhos daquela irmã o susto. Foi a primeira vez que alguém lhe deu este raciocínio. Foi a primeira vez que ela pensou nisto. Irmãos, ao acrescentarmos obras à nossa salvação, para a salvação, estamos anulando o sacrifício de Jesus. E a salvação não pode ser pelas obras, irmãos, porque nos deixaria em dúvida. Quando é suficiente? Ninguém que acredita na salvação pelas obras pode garantir que está salvo. Sempre que conversamos com alguém que acredita neste meio de salvação e falamos a respeito da nossa certeza de salvação, ficam zangados connosco. Já aconteceu consigo, já aconteceu comigo, em mais do que um ambiente. Tanto no ambiente católico quanto no ambiente muçulmano, ficam zangados connosco. Vocês são uns vaidosos, cheios de orgulho, acham que são muito bons. Não percebeu nada, não tem nada a ver com bondade. Ao dizer que tenho certeza da minha salvação, eu não estou dizendo que sou tão bom e já fiz tanta coisa boa que é por isso que estou salvo. Não, não tem nada a ver com isso. A certeza da minha salvação é decretada ou é baseada naquilo que o Senhor afirma. Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim nunca morrerá. Foi isso que Jesus disse. Aquele que crê tem a vida eterna. A minha segurança de salvação não está baseada naquilo que eu faço, está baseada na palavra de Deus. Mas aquele que acredita nas obras para a salvação nunca tem certeza, porque nunca sabe se já fez o suficiente. Fica sempre na dúvida: será que já chega? Na hora da balança, será que vai pesar do lado certo? Não sei, não podemos saber. Um Deus que nos deixa em dúvida, irmãos, não seria um Deus de amor. Porque se há uma coisa que o amor não nos deixa, é dúvida.
O amor verdadeiro dá-nos segurança. Mas os irmãos vão dizer: pastor, eu não estou a entender. O pastor estava a falar a favor das obras, agora falou contra as obras. Em que é que nós ficamos? Ficamos com o versículo 10, irmãos, porque a Bíblia não foi feita aos retalhos. Ela é completa naquilo que ensina. Então veja lá, vamos repetir, os irmãos sabem de cor. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas aí o versículo 10 diz assim: porque, ou seja, na sequência imediata, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oh, irmãos, é só lermos a palavra é tão simples e tão extraordinária. O lugar das obras é que muda, irmãos. Nós não praticamos boas obras para a salvação, mas por causa da salvação. Elas não são a causa da nossa salvação, são a consequência. Elas não são o fundamento da nossa salvação, elas são aquilo que flui dele, como o fruto natural daquele que é salvo. É interessante, irmãos, olharmos aquilo que Paulo fala sobre isto nesta carta aos Efésios. Veja que coisa tão bonita a respeito das obras que ele acaba de dizer. As obras foram preparadas por quem? O que é que o texto diz? Quem preparou as boas obras? Foi Deus que preparou as boas obras, irmãos. Portanto, cuidado quando falar contra elas. Foi Deus que preparou as obras de justiça. E Ele preparou para quem? Preparou para nós. Diz o texto, para que andássemos nelas. Esta expressão no seu original, a palavra grega, o verbo grego no original, nos dá a ideia de continuidade, ou seja, era um andar contínuo, era algo que ia a acontecer ao longo da nossa vida. Deus nos salvou para que nós pudéssemos viver uma vida na qual nós faríamos estas obras que Deus preparou para nós. E eu gosto imenso deste versículo, porque no seu início diz que nós somos feitura de Deus. Esta palavra feitura, irmãos, que está aí na sua Bíblia, não sei qual é a sua tradução, qual é a sua versão, mas no original é a palavra poema. Dá a ideia de que nós somos um projeto, somos um plano, somos uma poesia de Deus. O irmão já pensou nisto? O irmão é uma poesia de Deus. E que coisa extraordinária. E esta poesia, como todas as poesias, deve ser algo belo, deve ser algo harmonioso, deve ser algo que transmite uma mensagem significativa. Nós somos poesia do Senhor. Para quê? Para estas obras que Deus preparou para que nós andássemos nela. Veja, irmão, que a sequência é natural. Pela graça, por meio da fé, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas nós fomos então salvos e somos então feitura, ou seja, poesia de Deus e plano dele, para as boas obras. É a consequência natural da nossa salvação. Uma vez salvos pela graça e por meio da fé, algo que não veio das obras porque elas não salvam, foram então preparados para os salvos. A continuidade é clara, irmãos. Não somos salvos pelas obras, mas para elas. E então o Senhor tem a alegria de ver que nós estamos servindo através das obras que Deus nos deu. Veja ainda na carta aos Efésios, no capítulo 1, o versículo 12, porque eu ainda quero mostrar aos irmãos 2 versículos aí em Efésios que nos ajudam a entender bem esta ação das obras na nossa vida. Em 1:12, quando ele está falando sobre a vida dos crentes, está falando sobre a nossa eleição e a escolha que Deus fez de nós. No capítulo 1, verso 12, ele diz: com o fim, com o propósito, com o objetivo de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Para que é que você foi salvo? Para as obras. E estas obras permitem que você viva para o louvor da glória do Senhor. Meus irmãos, nós fomos salvos para abundar em uma atitude de vida, em uma forma de agir, em uma forma de estar, em uma forma de falar e de nos movimentarmos no mundo que servisse para a glória de Deus. Nós fomos criados inicialmente para isto. Talvez usando uma analogia, os irmãos sabem que eu gosto de analogias, elas ajudem.
Vamos imaginar que nós fomos criados como espelhos, como uma espécie de lua para refletir o sol, que é o Senhor. Ele é que é a luz, nós não somos. A luz que podemos refletir não é nossa, vem de Deus. Mas infelizmente houve alguém que veio e deitou lama, muita sujidade em cima deste espelho. E a sujeira tornou-se tão grande na frente do espelho que a certa altura não se conseguia ver mais nada. E havia, na tentativa de ver o reflexo daquilo que aquele espelho podia mostrar, devido à sua sujeira, de vez em quando, uns pedacinhos do espelho, conseguia-se ver um bocadinho daquilo que ele era suposto refletir e transmitir. Mas toda aquela lama e toda aquela sujeira não permitia. Até que um dia alguém chegou e limpou. E à medida que o espelho foi sendo limpo, o reflexo foi ficando cada vez mais extraordinário. Repare, irmãos, é o reflexo. Não é o espelho em si, não é? Se você vir uma imagem refletida, bonita, digamos, de uma pessoa, você não vai dizer, ai que rico espelho, não é? Que lindo espelho, que espelho maravilhoso. Você vai dizer, ai que linda figura, que está aqui refletida neste espelho. O espelho serve para refletir e nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Agora o pecado foi sujando. E de tal maneira sujou que a certa altura as pessoas olham e não conseguem ver reflexo nenhum. Mas meus irmãos, não somente na sua vida, mas na vida de todos aqueles que o cercam, é capaz de olhar e perceber que um dia, se aquele espelho for limpo, vai refletir a glória. Às vezes andamos por aí e vemos vidas tão destroçadas. E pessoas vivendo tão distante daquilo que devia ser o propósito, que refletem tudo menos a glória de Deus. Mas nós fomos criados para o louvor da sua glória. Oh irmãos, que bom quando nós podemos buscar esta santidade. E a santidade que buscamos, ou seja, a limpeza do nosso espelho, tem a ver com isso. Quanto mais limpo eu estiver, melhor eu vou poder refletir a glória do Senhor. E este é o propósito da vida que eu recebi. Ainda por último, irmãos, no capítulo 4, se o irmão puder virar aí, é na mesma carta, 4, verso 16. Ele está falando a respeito ainda das obras, daquilo que nós podemos fazer. E ele diz sobre o corpo de Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação, ou seja, pelo justo trabalho, pela justa obra de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Para que servem as obras, irmãos? Para o louvor da glória do Senhor e para a edificação do corpo de Cristo, a Igreja. Para que nós somos salvos para as boas obras, irmãos? Porque é através delas que louvamos ao nosso Deus, honramos a razão da nossa criação e ajudamos ao crescimento da Igreja. O irmão quer saber qual é o propósito da sua vida? Bem, eu acabei de lhe dizer. É este o propósito da sua vida. Vivemos num mundo em que a maioria das pessoas não sabe o que é que está aqui a fazer, irmãos. As pessoas não sabem o que estão aqui a fazer, as pessoas estão aqui para poder desfrutar alguns momentos de lazer, alguns momentos de prazer. E quando chega o momento em que, de alguma maneira, estas coisas vão sendo retiradas, é o que nós verificamos na nossa sociedade. Entenda-me bem, eu sei que estamos vivendo momentos difíceis, há uma crise muito complicada e começa a faltar o essencial. Mas também há muita gente zangada, irmãos, porque não é só o essencial que lhes falta. Estão zangados hoje porque perderam os seus brinquedos, perderam a sua diversão, perderam o seu lazer, perderam o seu entretenimento e viviam para isto. As pessoas estão zangadas, irmãos. Alguns estão zangados porque estão com dificuldade de ter o que comer. E com esses nós temos que solidarizar-nos e ajudar-nos. Mas alguns estão zangados, irmãos, porque já não podem ir ao fim de semana ao centro comercial e gastar como gastavam antes. Estão zangados porque não podem mais. Estão zangados porque não têm mais como comprar roupa que não têm onde colocar em casa. Estão zangados porque não podem comer mais daquilo que não precisam porque já estão obesos. E por aí vai. O propósito das nossas vidas, irmãos, não é este. Nós entendemos isto se compreendemos a palavra do Senhor. Salvos fomos pela graça, por meio da fé. Não pelas obras, mas para que pudéssemos, através daquilo que fazemos, nas mãos do Senhor, servirmos para o louvor da sua glória e para a edificação do corpo de Cristo. Jesus, ao se despedir dos seus discípulos na quinta-feira santa, ele disse a eles que esperava deles que eles dessem fruto. Vocês não me escolheram, eu vos escolhi para que vocês vão
e deem muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Somos chamados, irmãos, a uma vida de trabalho para o Senhor. Nossas obras não são para mérito, são por gratidão. Nossas obras não são para mérito, são pelo entendimento do privilégio que temos em nos envolvermos com o trabalho. As nossas obras não são para mérito, são pela fé que temos na graça de Deus amanhã. Aquilo que fazemos para o Senhor não é vão. Não quer saber o que é que pode fazer em termos de investimento neste mundo que vai durar para sempre. Queria saber. Já aprendeu que o investimento que vale mais é aquele que dura mais? Sem dúvida. O único investimento que fazemos aqui, irmãos, que tem valor eterno é aquele que fazemos para Deus. O único. Os outros todos vão ficar aqui. Mais cedo ou mais tarde o irmão vai ter que deixá-lo. Não estou dizendo que não possa ter alguns recursos, não estou dizendo que não possa investir e conseguir dar um pouco mais de conforto à sua família, não é isso que eu estou dizendo. Mas isso vai ficar aqui. Mais cedo ou mais tarde, nós não vamos poder levar connosco. A única coisa que vamos levar connosco, irmãos, foi aquilo que nós fizemos para realmente refletir a glória do Senhor e um dia chegarmos à presença dEle com as nossas mãos não vazias, mas com a alegria de dizer: Senhor, vivi para Ti, trabalhei para Ti, com alegria e com satisfação. Estão aqui os frutos que foram produto de uma vida de testemunho, que mostrou a direção do céu, que apontou para Jesus Cristo, que serviu para a edificação e crescimento da Igreja do Senhor Jesus. Eu espero, irmãos, que a palavra do Senhor possa frutificar em nossos corações e que nós possamos compreender o privilégio que é para nós estarmos envolvidos na obra do Senhor.